Depois do Vingadores Ultimato da Fórmula 1, o momento que tava todo mundo aguardando, que todo mundo só falava daquilo, ninguém conseguia prestar atenção em mais nenhuma coisa, que foi a transferência do Lewis Hamilton no ano passado da Mercedes para a Ferrari, um movimento que realmente chocou o mundo, ninguém estava esperando por isso, principalmente da maneira que foi. Agora a gente está tendo o Barbenheimer, que foi o próximo grande movimento das pessoas aguardando o lançamento de um filme no cinema, que foi a questão do Oppenheimer e da Barbie, que lançaram juntos no cinema e se aproveitaram um ao outro para fazer os memes do lançamento dos filmes em conjunto e ajudaram os dois filmes a serem um sucesso de vendas de ingressos, e os filmes eram bons, os dois filmes eram muito bons também. A gente tá tendo então agora a nossa versão do Barbenheimer da Fórmula 1, depois de ter tido o Vingadores Ultimato, que é exatamente o Max Verstappen. Essa notícia dele ir para Mercedes, obviamente é uma notícia chocante, é uma notícia muito grande, que não necessariamente é nova, como eu já discuti no outro vídeo. Só que a chegada dele agora no GP da Inglaterra, no GP da Grã-Bretanha, trouxe um peso diferente que talvez eu tenha falhado em identificar no vídeo recente que eu fiz, porque gerou uma foto que já se tornou icônica e histórica, e caso essa transferência realmente aconteça, ela vai se tornar uma das maiores fotos da história da Fórmula 1, que é exatamente esse Max Verstappen aí no centro, com esses jornalistas ali parecendo uma horda de zumbis, vendo um cérebro fresco ali no centro da mesa, se juntando todos prontos pra degladiar, só pra ter o mínimo de resposta e extrair o mínimo de que eles conseguirem de alguma fala do Verstappen no centro dessa mesa. Todo mundo quer ouvir o Max Verstappen, todo mundo quer saber a opinião dele e o que ele tem a dizer envolvendo esse movimento que pode ser, querendo ou não, um dos maiores movimentos da história da Fórmula 1. Eu já expliquei um pouco o meu ponto de vista e ele basicamente é todo o mesmo. Você pode ver o vídeo que deve ser 1 ou 2 anteriores a esse daqui. Na verdade é 2 porque saiu o vídeo do Fish and Chips na manhã dessa sexta-feira, que é quando eu gravo, quinta-feira, que é quando eu gravo esse vídeo aqui. Então eu não vou entrar em tantos detalhes ali, você pode ver os detalhes de melhor forma naquele outro vídeo, mas basicamente não é uma notícia nova, não é algo que a gente não esteja esperando que fosse acontecer, não necessariamente que fosse acontecer, mas não é uma notícia nova, é alguma coisa que já tá rolando há um bom tempo, principalmente desde a saída do Lewis, já que tem esses rumores de que a Mercedes estaria em contato com o Verstappen, de que eles gostariam de trazer o Verstappen, então não é algo novo, mas a Sky Sports Itália trouxe uma notícia de que supostamente a Mercedes, o Verstappen deu luz verde para os empresários dele discutirem uma possibilidade de contrato. E que, em primeiro momento, eu defendi e mantenho ainda esse ponto de vista que isso não significa nada demais. Todo piloto de ponta vai ouvir todas as propostas que são enviadas para ele porque ele quer o melhor para ele. Um piloto vencedor quer estar num carro vencedor. Isso é fato. Então, faz sentido que você queira ouvir a proposta de uma equipe que tá melhor e apresente um projeto melhor para você no ano que vem, mas isso não significa que você tá fechando o contrato ou que você tá assinando. Várias pessoas já vieram em alguns vídeos, seja aqui ou do clube da F1, falando: eu acho que já vai anunciar semana que vem, eu acho que esse anúncio já sai semana que vem. Gente, não é dessa forma que funciona uma negociação. E, de novo, um piloto de ponta sempre está aberto a ouvir propostas. Os primeiros contatos, pelo que dizem em relação à Ferrari com o Hamilton, já vem lá da época de 2020. Desde aquela época já se teve contatos, já se teve conversas, já se teve negociações sobre uma possível vinda do Hamilton. Essas coisas não são tão simples, ainda mais quando a gente está falando nesse nível de jogo. Ainda mais que o Verstappen tem as cláusulas de contrato que ele tem que cumprir. Ele tem um contrato até 2028 com a Red Bull e para ser liberado da Red Bull, ele tem que ter algumas metas de performance não atingidas e até o momento, pelo que defende a própria Red Bull, essas metas estão sendo atingidas. Mas um ponto que eu quero diferenciar do que eu disse naquele vídeo é: eu não dei o peso real para o que significa essa transferência. Eu acredito que eu tratei ela, talvez, eu tratei ela como uma grande transferência do jeito que é, e uma transferência histórica do jeito que seria, mas eu não dei o peso da transferência tão grande quanto seria uma transferência do Verstappen indo para Mercedes. Não é nível Lewis Hamilton indo para Ferrari, ainda mais por contexto e tudo que vinha sendo e a relação que ele tinha com a Mercedes, conquistando todos os títulos praticamente lá, só um que ele não conquistou por lá. O Verstappen se assemelha, mas ele não chega no mesmo ponto, tanto porque é uma transferência, não é para Ferrari, né? Qualquer transferência para Ferrari se torna maior por ser para Ferrari e pelo Verstappen não ter tido a mesma quantidade de títulos que o Hamilton ainda, né? A gente não sabe como vai ser até o final da carreira dele. Mas essa transferência ainda assim é gigante. Ela é o círculo completo se concluindo por tudo que representa. Porque você pensa no Verstappen, você pensa em Red Bull. Cara, Verstappen é Red Bull. Você não consegue imaginar o Verstappen fora da Red Bull. Não tem como. Ele e a Red Bull são sinônimos, são duas peças que se encaixam ali perfeitamente. E imaginar ele fora da Red Bull na Fórmula 1 é bizarro.
Até imaginar ele com as roupas da Mercedes é algo bizarro, é algo que não encaixa. O que é diferente de uma transferência como, por exemplo, do Hamilton para Ferrari, você conseguia imaginar isso. O Verstappen, você não consegue imaginar ele usando o macacão de nenhuma outra equipe, talvez só mesmo da Ferrari. Então, ele acabar indo pra Mercedes, já seria um grande choque nesse primeiro momento, porque você tá falando de uma transferência que é gigante por ele estar trocando exatamente a equipe que ele construiu a sua carreira, construiu o seu nome, construiu a base sólida. O último tetracampeão mundial da Red Bull só trocou a Red Bull pela Ferrari. Porque é a Ferrari você não tem competição. Realmente, uma proposta da Ferrari, ela tá acima de qualquer outra. Mas quando você tá numa equipe de ponta, é extremamente raro você ver um piloto, hoje em dia pelo menos, trocando uma equipe de ponta por outra equipe de ponta. Nesse sentido, de que você é o piloto principal, você é o piloto que vence por essa equipe e você vai trocar para outra equipe. Isso não costuma acontecer, de novo, com exceção de casos de Ferrari, porque Ferrari é a Ferrari. Isso não costuma acontecer. E ainda mais adiciona um peso extra nessa conversa toda, o fato de que inicialmente, a Mercedes queria trazer o Verstappen. Quando ele estava na Fórmula 3, a Mercedes queria o Max Verstappen. E eles não conseguiram exatamente porque a Red Bull chegou e falou, a gente vai te botar direto na Fórmula 1. E a Mercedes queria dar um progresso mais gradual. Você vai continuar na Fórmula 3, depois Fórmula 2, aí você chega na Fórmula 1. E o Verstappen optou para a Red Bull. Então, o Toto Wolff sempre se arrependeu de ter perdido o Verstappen para a Red Bull. E essa seria a oportunidade dele ter o Verstappen de volta. Ao lado do piloto que ele não cometeu o mesmo erro que o Verstappen. Porque o Kimi Antonelli, ele não foi cuidadoso. Ele pegou o Antonelli e jogou direto pra Mercedes. Ele pegou e já colocou lá direto. Pulou ele da Fórmula 3, fez uma temporada na Fórmula 2 e subiu pra Fórmula 1 de forma direta. Então, nesse cenário, a gente poderia ter o que eu acredito e eu defendo que seria no lugar do Russell e não do Antonelli, como eu já falei no vídeo anterior também, relacionando esse caso. A gente teria numa Mercedes, ou poderia ter, né? Não estou dizendo, porque não dá pra afirmar que vai ser no Russell ainda enquanto não acontecer, mas a gente teria na Mercedes, caso isso aconteça, o Verstappen e o novo Verstappen, né? Que é o que foi onde a Mercedes não errou. Exatamente o piloto que a Mercedes dessa vez não errou, pegando esse talento geracional e subindo ele direto para a Fórmula 1. Então a gente teria no mesmo carro da Mercedes, numa equipe supostamente que parece que vai largar com esse pé direito em 2026, é uma das equipes que dizem que vai estar na frente de todas as outras em 2026, junto com outras como a McLaren. Você vai ter o Verstappen e o novo Verstappen. Você vai ter exatamente o sonho da Mercedes nos dois carros. O piloto que o Toto Wolff sempre quis ter trazido em primeiro lugar e o piloto que ele conseguiu trazer e que ele queria trazer, obviamente, que ele não queria perder, não queria repetir o mesmo erro que ele teve com o Verstappen. Essa transferência dele saindo da equipe que construiu em cima o nome dele e que é a cara dele, para ir para uma equipe como a Mercedes, fazer a dupla com o novo Verstappen, foi algo que eu não avaliei corretamente quando eu fiz o outro vídeo. E agora eu tô trazendo essa reflexão para vocês. A gente tá vendo, ou estamos vendo, a gente pode ver realmente uma das duplas mais históricas da história da Fórmula 1. Uma dupla que daqui 15, 20 anos a gente pode olhar para trás e falar, cara, eu assisti Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli correrem juntos pela Mercedes. É uma dupla que pode ser uma das duplas mais históricas da história da Fórmula 1. A gente pode estar falando, não ironicamente, de uma dupla que se assemelhe a, se o Antonelli atingir todo o seu potencial na carreira e vencer títulos como se espera, a gente pode estar olhando e falar, cara, a gente viu uma dupla no nível o que foi Alain Prost e Ayrton Senna, por exemplo. Talvez não necessariamente com os dois no seu auge, pelo Antonelli ainda ser muito novo, e o próprio Verstappen demorou muito para se acostumar com a Fórmula 1 e começar a entregar o nível que a gente conhece dele. Mas ainda assim, a gente vai poder dizer que viu esses dois correrem juntos. E eu não levei em conta o peso bizarro que seria essa dupla, considerando o potencial que o Antonelli tem e o que o Verstappen já é.